Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado recém-eleito Douglas Garcia, do PSL, com 74.351 votos na eleição de 7 de outubro. Ele, aos 24 anos, é o mais jovem deputado nessa legislatura e dentre os temas que pretende debater com mais vigor, o Escola Sem Partido, ideologia de gênero, ativismo judicial e valorização dos agentes de segurança pública, entre outros. Deputado, bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com o senhor e, antes de mais nada, parabéns por sua votação, sua eleição. Maravilha, muito obrigado, Jorge, muito obrigado a todos os amigos que acompanham a TV Alesp. E bora lá, porque hoje eu vou me apresentar para toda a população do estado de São Paulo. Quero primeiro agradecer a eleição que o senhor teve no estado de São Paulo e fale que ela foi fruto de um trabalho que não começou anteontem, né? Com certeza. Quero agradecer a todo o meu eleitorado, foram cerca de 74.351 votos que eu tive, foram 494 municípios, né, onde eu tive voto, 594 municípios. E assim, de uma quase felicidade, todo o estado de São Paulo. Quase todo o estado de São Paulo. São né? 645, tive votos em quase todo o estado de São Paulo. A região que eu mais acumulei foi onde eu nasci, aqui na capital paulista. Foi uma votação completamente, uma campanha sem dinheiro nenhum, sem recurso. Eu gastei aí cerca de quase R$4.000, foi uma das campanhas mais baratas do Brasil, não é nem do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. E com bastante vontade, com bastante força, com bastante garra, a gente chegou lá e conseguimos ter uma renovação desde o processo eleitoral. Não foi nem só na Assembleia Legislativa, mas desde o processo eleitoral. Então eu queria agradecer a todos vocês que confiaram o seu voto em mim e que me viram batalhando nas ruas durante todo esse tempo. Porque antes de me eleger político, eu já era ativista, então sempre tive bastante participação nas ruas e agora terei aqui na Assembleia Legislativa. Como é da voz à periferia, conte um pouco da sua história. Maravilha. Eu nasci e fui criado na zona sul da cidade de São Paulo, em uma favela que fica entre a divisa de Diadema com a cidade de São Paulo. E meu pai, atualmente ele é motorista, minha mãe trabalhou como diarista, eu tenho outros 3 irmãos. A gente sempre passou por bastante dificuldade durante a nossa caminhada. E sempre tive essa perspectiva conservadora, porque afinal de contas, a minha família é inteira evangélica, né? Então a gente nasceu e foi criado em berço evangélico. Só que dentro da periferia, a maior parte dos que vivem lá também são conservadores, assim Sim. como eu, né? Então eu chegava na escola, estudava o dia inteiro, saía, ia para a igreja à noite e assim sucessivamente. Quando chegou a época de faculdade, né, eu senti que faltava um pouco dessa representatividade também dentro das Assembleias Legislativas. Quem era a única voz que me representava, que de certa forma defendia aquilo que eu acredito, né, nos últimos anos que eu vi, era o atual presidente eleito pelo meu partido. Né, mas eu senti essa necessidade, principalmente da juventude, de dar voz, né, às pautas que são defendidas pelos conservadores, que em sua maioria existe nas favelas também. Sim. E como foi, por exemplo, fazer força diante do espectro que ronda, né, as periferias, as favelas, as comunidades aí em São Paulo, capital, na grande São Paulo de maneira geral. Eu digo isso porque a força do crime é muito, muito presente, drogas, ou seja, se não fosse, digamos, uma família bem estruturada, como seria a sua vida? Sim, de fato, foi bastante complicado. O nível de campanha, né, dentro desse local foi extremamente perigoso, porque afinal de contas, o nosso atual presidente, a bandeira que eu levantava era a mesma bandeira que ele levantou durante a campanha. Então, quando você tem um discurso incisivo contra a bandidagem, contra o crime organizado, você fica com o pé atrás, principalmente se tratando do local onde eu nasci, onde eu moro. Mas, Jorge, você há de concordar comigo que nós chegamos em uma situação, em um estado de coisas limite, que né? No Brasil e no estado de São Paulo, principalmente, está no limite. Ninguém aguenta mais nada. Ninguém aguenta mais nada. Então, ou a gente toma coragem para ir para frente e se contrapor e dizer, não, tem que ser assim, tem que ser assado, ou esse Brasil ia acabar afundando cada vez mais.
né? Então, sim, de fato, houve receio por minha parte, medo, né, de chegar a certo ponto de poder bater de frente, falar, não, as coisas não tem que ser assim, a gente não tem que ficar abraçando o crime organizado, entendeu? A gente não tem que ficar passando a mão em cima da cabeça disso. Direitos humanos, principalmente no que se trata aqui, a atuação legislativa deve ser dada a humanos, direitos. Sim, durante a minha campanha foi bastante complicado o meu desenvolvimento político nessa região, porém, é fato público e notório de que é diferente você dizer que dentro da favela há bandidos e que dentro da favela a maioria é bandido. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você for pegar para analisar, você encontra muito mais bandidos, por exemplo, desculpa aqui falar, mas eu preciso dizer isso, no Congresso Nacional do que dentro das periferias. A maior parte da população que vive na favela hoje não gosta, não se simpatiza com os bandidos, eles não querem, não existe essa coisa de que... Mas como mudar esse estado? Esse estado de coisas não precisa ser mudado porque ele é real. A maior parte da favela não se simpatiza com a bandidagem, entendeu? O que a parte do sistema precisa entender é que, infelizmente, não é essa imagem que é passada... Sim. Por parte de muitos veículos de comunicação, deputado, por parte deixa da eu me explicar melhor. Como mudar, digamos, a condição de medo permanente que reina nas favelas. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas se silenciam por medo de represálias, ainda mais em áreas onde o crime está bem estruturado, ou seja, como mudar essa situação. Eu tomo por base uma entrevista sua, quando o senhor cita um bairro e fala Iraque, né? Sim, é uma situação de guerra? Sim, de fato. É porque lá, na verdade, estava tudo destruído porque era um local onde passava enchente sempre, né? Então a prefeitura teve que derrubar as casas com aquele cenário. Mas com relação à guerra contra o crime, sim, pode ser utilizado como sinônimo de que lá é um verdadeiro Iraque nesse sentido. Como mudar com relação à coragem das pessoas no enfrentamento ao crime organizado? Hoje, no país, graças a Deus, a gente tem uma agenda extensa com relação a isso, que vai desde o excludente de ilicitude da atuação do policial militar até o armamento da população civil, né? Que hoje em dia, se você falar, vamos armar a população civil, você acha que isso é uma polêmica gigantesca, acha que não pode fazer isso, muito pelo contrário. Antes de nós termos aí o Estatuto do Desarmamento, não era esse bang-bang todo. Então, quando você entrega para a população o poder da autodefesa, o poder da legítima defesa, olha para as leis e vê que, de fato, elas estão sendo cumpridas e que aqueles que as infringem têm a sua punição, né, sendo cumprida pelo Estado, você faz com que a população se sinta mais segura de enfrentar o crime organizado. Sim. Quando você tem uma polícia militar não só preparada, mas que detém do Estado o aparato para conseguir se proteger caso tenha uma ação mais enérgica contra os bandidos, quando você tem a população treinada, né, porque hoje em dia, se você for liberar o PL 3722, assim como muitos outras leis posteriores com relação à defesa própria, né, há um certo clamor, né, há um certo atualmente. Clamor, a maior parte da população brasileira deseja ver o Estatuto do Desarmamento revogado. Quem votou, principalmente em Jair Bolsonaro. Exatamente. O meu eleitorado é 100% favorável à revogação do Estatuto do Desarmamento, porque o que isso significa? Significa você tirar o poder do Estado e entregar o poder nas mãos da população, do povo. O povo precisa ter força para se defender, porque o Estado não pode me garantir, se eu sair ali na esquina agora, de que vai ter um policial militar na minha cola para me proteger caso venha um bandido queira me assaltar. Cada cidadão precisa ter o seu direito à legítima defesa, porque é um direito natural, né? Então, eu acredito que a melhor forma, seja dentro da favela, seja fora da favela, seja em qualquer outro nicho social, de você conseguir fazer com que as pessoas percam medo do crime organizado, é fortalecendo a sua legítima defesa. Essa capacidade do cidadão em também contrapor o crime organizado, que hoje está bem armado, né? Muito bem armado. O senhor não acredita que também possa gerar uma guerra de todos contra todos? Inclusive, muito se fala, eu estou aqui testando, tá? Provocando o senhor também, que eu já conheço alguns argumentos, algumas entrevistas, mas de alguma maneira não há o risco de uma guerra total, ou seja, até pessoas despreparadas, assustadas, venham inclusive num confronto ou mesmo fora dele, até por medo, a tirar a vida de inocentes? Jorge, nós já vivemos uma guerra no Brasil. No país,
no nosso país, quase 70 mil pessoas morrem por ano. Se você for levar esse número com relação ao número de pessoas que morrem em países em guerra no Oriente Médio, morre-se muito mais gente aqui do que lá. Então, no Brasil, nós já vivemos uma guerra. Isso é fato. Agora, quem está morrendo nessa guerra? São aqueles que não podem se defender, aqueles que não podem se proteger, aqueles que não têm o seu direito à legítima defesa preservado. Agora, num primeiro momento, após a revogação do Estatuto do Desarmamento, porque não vai revogação ser mesmo? Revogação. Não é flexibilização, é revogação. Não é. Ainda se nós tivermos esse PL 3722 aprovado, ainda assim ele vai se tornar uma das leis mais rígidas do mundo com relação ao porte e ao posse de armas. Inclusive nós temos o Estatuto do Desarmamento, ele pode ser retirado, ele na verdade foi a principal parte que tira da população a sua defesa foi um decreto feito por Luiz Inácio Lula da Silva. Que regulamenta a lei. Isso, exatamente. Isso pode ser facilmente tirado pelo presidente, né? Então ele subindo ao poder, tirando isso, tá tranquilo, a gente já começa a trabalhar a partir daí. O que será? Vai ser um bang-bang? Vai ser aquela coisa... A gente precisa analisar como era antes do Estatuto do Desarmamento e como passou a ser depois. Se antes não era esse bang-bang todo, não era a gente morrendo, não era uma guerra generalizada com relação a pessoas saindo na rua atirando umas às outras, por que agora será? A gente olha para estados como o estado de Alagoas, onde o Estatuto do Desarmamento ele funcionou melhor. Em compensação, o número de mortes aumentou. Sim. Entendeu? Então, não faz sentido a gente tentar levar isso para um campo de extremismo, para um campo de radicalismo, das pessoas saírem por aí matando umas às outras. Não. Uma guerra a gente já vive hoje. A gente precisa dar para o cidadão o seu direito a se proteger. E estamos falando de um tema que é nacionalizado, o Estatuto do Desarmamento, mas falando em temas que são... do foro desta Casa de Leis, por exemplo, mais recursos para a segurança pública. Sim. Segurança pública que esse ano está em 22 bilhões, né, o orçamento da segurança pública. Aliás, 24 bilhões para números redondos. Segurança pública 20 bilhões, 4 bilhões para a administração penitenciária. Há como levar mais recursos, melhor adestrar nossas polícias? Como é que o senhor vê essa condição? Isso quando a economia começa a dar um suspiro aí, né? Talvez melhore. Pelo menos o orçamento vai pular para 229 bilhões ano que vem. Eu tenho conversado bastante com meus amigos policiais militares, a corporação, boa parte da corporação votou em mim, e o que eu mais tenho ouvido reclamar, além da questão do reajuste salarial, né? É claro, ficaram anos com um salário defasado, é com relação ao material que é chegado aos policiais militares, né? Seja armamento, coletes, as instalações, isso, uniforme, colete, as instalações, todo o material que é chegado à Polícia Militar do Estado de São Paulo está com uma qualidade completamente terrível, né? E isso vai ser visado também bastante no meu mandato, mas com relação à segurança pública, né, essa parte mais... concreta, eu deixarei para os meus amigos do PSL, porque afinal de contas a gente fez a maior bancada de militares hoje da Assembleia Legislativa. A minha atuação para os policiais sobre segurança pública vai ser mais na área de direitos humanos. Sim. E isso eu vou fazer questão de ocupar, para defendê-los acima de qualquer outra coisa. Porque hoje, infelizmente, em direitos humanos no nosso país, né, hoje o ativismo judicial, principalmente se tratando do Estado de São Paulo, você tem aí o coletivo Transforma MP, Ministério Público do Estado de São Paulo, falo isso abertamente aqui porque no plenário eu vou falar pior, né? O coletivo Transforma MP ele é um grupo de promotores de justiça que fazem ativismo judicial contra esses caras que estão aqui. Estou vendo aí, aliás, então, o senhor escolhe salvar o policial, não há a menor dúvida. De fato, então a minha guerra para proteger os policiais militares do Estado de São Paulo contra esse aparato estatal que infelizmente é utilizado na defesa dos bandidos, ela vem desde quando eu era ativista, né? E agora, como político, vai ser muito mais prazeroso, dentro de uma casa legislativa, colocar o dedo na ferida. Vamos beber na fonte algumas imagens que estão colocadas aqui. Aliás, essa é... Isso, essa daí é bastante simbólico, inclusive no momento que nós estamos falando de segurança pública. Juraci Dioche, ela mora aqui na cidade de São Paulo, o filho dela foi assassinado, né, vítima de latrocínio, entregou tudo que ele tinha, eles estavam entregando sem nenhum problema, mas mesmo assim eles atiraram no rapaz e ele morreu. Então, Tiago Dioche, ela criou um movimento chamado Movimento Tiago Vivo, a gente estava aí nesse dia, era uma marcha pela revogação do Estatuto do Desarmamento, isso só prova o quanto a questão da segurança aqui no nosso estado está complicadíssima. E pior ainda, Jorge, o cara que assassinou o filho dela está solto.
está solto, mesmo com todo o fato que ocorreu, ele não tem a sua, não tem uma punição por parte do Estado. É impunidade. Né? É uma impunidade, e o pior de tudo é quando as instituições trabalham para que essa impunidade prossiga. Sim. É um humanos absurdo direitos, isso. Direitos humanos. Isso, para mim, direitos humanos para humanos direitos. O CONDEP da Defensoria Pública do Estado de São Paulo não pode trabalhar para ficar defendendo esse tipo de coisa. O Ministério Público, através do coletivo Transforma MP, não pode ficar trabalhando para ficar defendendo bandido. Entendeu? Magistratura para Todos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não pode trabalhar para ficar defendendo isso. Eles têm que fazer a sua função principal, que é garantir o contraditório e a ampla defesa, e não ficar fazendo ativismo judicial aberto, porque senão cada vez mais a gente vai ter cenas dessas mães completamente desesperadas em manifestações chorando a perda de seus filhos. O que falar também, o senhor está com a camiseta do Direito a São Paulo. Explica pra gente esse movimento. Não é um partido. Não é um partido. Direito a São Paulo ele é um movimento conservador que nasceu em maio de 2016, sempre com as bases dos valores da família. A gente trabalha pela Escola Sem Partido, contra a ideologia de gênero, pela revogação do Estatuto do Desarmamento. Hoje o Direito a São Paulo está espalhado em várias cidades, aí está na Baixada Santista, a foto anterior estava na capital paulista. Então a gente está espalhado no mínimo hoje em 32 cidades do estado de São Paulo. Todos os finais de semana nós nos encontramos, nos reunimos, né, aí em Sorocaba, nós nos reunimos para poder estar trazendo à tona o debate político, né, estudando quais são os próximos passos que nós vamos tomar. E agora, eleito deputado estadual, eu vou estar representando o movimento Direito a São Paulo na Assembleia Legislativa e trazendo para a Casa Legislativa Paulista tudo aquilo que o movimento considera como importante. Eu vejo muita gente jovem aí. Como é conquistar corações e mentes de uma juventude, principalmente até aquela faixa dos 29 anos de idade, e principalmente aquela geração nem. Muitas vezes nem estuda e nem trabalha. Como trazê-los para a política? Maravilha. Hoje, dentro das faculdades e das escolas, Jorge, a hegemonia por parte do movimento estudantil, né, que infelizmente eles são de esquerda, falando aqui do posicionamento político abertamente, eles são de esquerda, é muito grande. Então, quando essa hegemonia ela ameaça ser quebrada, aquelas pessoas que não encontram representatividade por parte aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, a União Paulista dos Estudantes Secundaristas e temos a UEE, que é dos estudantes universitários, União Sim. Estadual dos Estudantes aí do Estado de São Paulo. Que seria um braço da Uni do Estado. Isso, em nível universitário. Sim. Quando eles não encontram representatividade por parte desse movimento, eles vão procurar em outras pessoas. Você tem aí diversos movimentos de direita ou conservadores, e quanto mais jovem essa pessoa se apresenta, mais corajoso para poder enfrentar essas pautas, dar cara para bater, mais você angaria o público jovem também, porque afinal de contas, o que a gente quer? A gente quer uma escola sem partido, a gente quer uma escola com liberdade, com pluralidade de ideias, onde o pensamento do estudante seja de fato preservado, seja respeitado. Então a galera que me acompanha, que é mais jovem, também quer isso. E boa parte deles também vem dentro da Polícia Militar como pessoas que de fato... Tem um trecho da Constituição, eu vi numa entrevista sua e fui procurar mais, do capítulo da Ordem Social, artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos lá, Sim. deputado. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Posso parar por aqui? Pode. Vamos falar mais sobre isso. Quando se fala em liberdade de aprender, onde que entraria o Escola Sem Partido? Mas vamos lá. A liberdade de expressão, a liberdade de aprender, que é a liberdade de cátedra, ela não se confunde com a liberdade de expressão do professor dentro da sala de aula. Sim. Se o professor tivesse liberdade de expressão dentro da sala de aula, ele poderia falar sobre futebol em uma aula de química. Perfeitamente. Isso não existe. Sim. O professor ele não deve fazer isso. Quando nós falamos de Escola Sem Partido, e logo vem os nossos detratores falando que é uma lei mordaça, pouco conhecem sobre o projeto. Eu desafio o deputado estadual Carlos Janazzi a me dizer onde está escrito no projeto de lei que é proibido o professor falar sobre política. Não existe, não tem isso. O que o Escola Sem Partido defende é uma neutralidade por parte do Estado. E neutralidade não se confunde com censura, não se confunde com proibição. Entendeu? O que nós queremos é que o professor ele venha assim apresentar um conteúdo plural dentro da sala de aula e não um conteúdo hegemônico e não conteúdo não que tenha um monopólio de uma ideologia. O que o Escola Sem Partido ele representa
é que os estudantes que hoje eles não possuem liberdade de pensamento, os estudantes que hoje eles têm a sua audiência cativa, assim, isso, exatamente, tem a audiência cativa dada ao professor, que é a maior autoridade dentro da sala de aula, este professor não pode utilizar da audiência cativa dos estudantes para impor o seu posicionamento, entendeu? Então, esses estudantes que se sentem coagidos, eles possam se defender, encontrar no Escola Sem Partido um método para conseguir, enfim, ter a sua liberdade de pensamento preservada. Posso tomar os 6 pontos, porque o projeto é bastante singelo. Ele fala: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções, preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos que, em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas. O professor também não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos, passeatas. É importante falar isso, porque não é uma mordaça, é isso que o senhor quer deixar bem claro. Não é de forma alguma. O Escola Sem Partido, ele não proíbe o professor de falar sobre política. Sim. O Escola Sem Partido, ele faz com que o ambiente dentro da sala de aula ele se torne neutro, ou seja, não é um ambiente despolitizado, é um ambiente neutro, entendeu? Neutro quer dizer dar voz a todos os setores. Exato, porque infelizmente o que ocorre hoje dentro da sala de aula é justamente o oposto. Você pega estudantes, eu tenho exemplos mais concretos em faculdades. Universidade Federal do Ceará, Jorge Fontenelle entrou dentro da faculdade com a camiseta do Bolsonaro, apanhou durante 15 minutos a fio, foi expulso, entendeu? Aqui na Universidade de São Paulo, nós tivemos o jovem que tinha um posicionamento integralista, né? Ele é de posicionamento integralista, a ideologia política dele. Sim. Ele apanhou dentro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, foi expulso lá aos pontapés. Qual é o nível de doutrinação que um estudante tem que chegar ao ponto de querer expulsar, espancando uma pessoa por ela ter o seu posicionamento político diferente? Isso não é pluralidade de ideias, isso não é você ter a mente com pensamento crítico, isso é doutrinação. No tocante também à lei, à moral, aos costumes, muita gente longe das aulas de OSPB no passado sequer conhece como funciona o governo, quem é o governador, como é que funciona uma Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, questão das competências. Isso também viria ou não? Bom, isso já seria mais questão administrativa, né? Isso não entraria em questão ideológica. Se você lê o Escola Sem Partido, você vai ver que ele não veda nada com relação ao ensino sobre a estrutura do Estado, né? Isso, inclusive, é um incentivo que de fato exista. Mas não há um certo, não digo revanchismo, mas uma releitura da história, porque a história é construída em camadas. Eu vou pegar um exemplo muito claro. O antigo elevado Costa e Silva, que se chamava carinhosamente de Minhocão, trocou de nome para João Goulart, ou seja, parece que a cada momento as pessoas vão se guiando por um norte histórico. Como é que o senhor vê, por exemplo, esse tempo agora? Será que a gente vai passar por uma outra revisão daqui a uns anos e o Minhocão vai voltar a se chamar Costa e Silva? Olha, não duvido, não duvido. Inclusive, se passar aqui na Assembleia, muito embora eu creio que isso seja de matéria municipal. Exatamente, dos vereadores. Com certeza, por mim, mudaria o nome de volta para Costa e Silva. Sim. Isso tende a fazer muito mais mudanças do que até então, porque até agora todas as mudanças, alterações, seja de nome, seja de posicionamento, foi feito apenas por um lado. Agora, com uma renovação política e por uma composição democrática da Casa Legislativa, principalmente se tratando aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde nós temos representatividade conservadora, representatividade liberal, progressista, revolucionária, seja lá qual o nome que você quer dar, Jorge. Sim, nós temos muito mais mudanças, e não apenas na área da educação, como na área da segurança, como na área econômica, como no patrimônio público e cultural do Estado de São Paulo. Muitas coisas irão mudar, porque graças a Deus estão mudando. A sua eleição mostra isso. Então nós chegamos ao tempo de que não existe mais um posicionamento hegemônico, né? Agora chegou a vez da gente exercer a democracia. Em 1 minuto e meio para encerrar a nossa conversa, deputado, o que faltou dizer? Fale da sua disposição para o bom debate nessa Casa de Leis a partir do dia 15 de março de 2019. Maravilha. Gostaria aí de agradecer a oportunidade da TV Alesp por estar aqui. A partir do dia 15 de março de 2019, as portas do meu gabinete estarão abertas. A gente vai estar trabalhando por uma escola sem partido, por uma proibição à ideologia de gênero, porque sala de aula não é local onde o doutrinador, professor queira orientar sexualmente
crianças de idade de 6, 7 anos. Nós não podemos permitir que isso se prossiga. Ativismo judicial, nós vamos batalhar muito a partir do ano que vem também, para que as nossas instituições trabalhem em favor do povo e não a favor da bandidagem. Vamos trabalhar na Assembleia Legislativa para que o cidadão brasileiro seja respeitado, mais liberdade de mercado, menos burocracia. Essas foram as minhas propostas e essa vai ser a minha plataforma política a partir do ano que vem. Não vai ser aquela coisa de paz e amor, não. Vocês podem esperar por mim de que eu vou ser aquele cara que vai colocar o dedo na ferida e a gente vai fazer sim uma mudança de que o Estado de São Paulo tanto necessita. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis, deputado, e esta TV Legislativa. Muito obrigado por sua entrevista. Obrigado. Eu conversei com o deputado Douglas Garcia, deputado recém-eleito Douglas Garcia, do PSL, neste programa Autorretrato, que você pode ver também no canal do YouTube da TV Alesp. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.